Saudações, telespectadores, sejam muito bem-vindos ao nosso podcast Ecos da Inconfidência. Antes de começar, eu me chamo Gabriel e agradecemos a presença de todos os ouvintes e do nosso participante, Caio. Olá, telespectadores, eu me chamo Caio. Hoje abordaremos sobre a poesia como identidade nacional, destacando a obra literária Romanceiro da Inconfidência e como este livro de Cecília Meirelles nos faz refletir sobre a construção do nosso país como uma nação. Qual o papel da poesia e da arte na formação da identidade coletiva? Vamos ainda comentar cada um destes tópicos no episódio de hoje. Para começar, Romanceiro da Inconfidência destaca um momento crucial da história brasileira, a Inconfidência Mineira. Esse movimento de emancipação colonial ocorreu no final do século XVIII e é frequentemente lembrado como um marco na busca pela liberdade. Sim, a obra de Cecília Meirelles transforma esse evento histórico em uma reflexão profunda sobre a construção da identidade nacional brasileira. Ela não se limita a narrar os fatos históricos, mas explora os ideais de liberdade e autodeterminação, que são os pontos centrais na formação da nossa nação. Exato. A Inconfidência Mineira, vista como uma tentativa de emancipação do Brasil do domínio colonial, é reinterpretada por Meirelles como um mito fundacional da nação. Ao colocar a luta contra a opressão em foco, ela reflete sobre os desafios e esperanças que moldaram o Brasil moderno. Agora vamos pensar sobre como a poesia, em particular, pode ser uma forma de preservar a memória coletiva. Cecília Meirelles utiliza a poesia para dar voz a sentimentos de resistência e para valorizar os personagens históricos da Inconfidência Mineira. E isso é fascinante, porque ela não apenas narra os eventos, mas também os transforma em um símbolo duradouro de resistência. A poesia se torna uma maneira de compreender o passado e oferecer novos significados para as gerações futuras. Exato. O Romanceiro da Inconfidência é mais do que uma crônica factual. A poesia de Meirelles consegue resgatar e perpetuar os ideais de liberdade e resistência, algo que vai muito além do registro histórico tradicional. E isso nos leva a pensar no papel da arte como um todo na formação da identidade coletiva. A poesia de Cecília Meirelles transcende o relato histórico e se torna uma forma de arte que influencia diretamente como os brasileiros entendem sua própria história. A arte, e nesse caso a poesia, tem o poder de conectar passado e presente. No Romanceiro da Inconfidência, a linguagem poética nos mostra como o processo de construção da identidade nacional é contínuo, como se estivéssemos constantemente revisitando nossa história para compreendê-la melhor. Sim, e ao revisitar esse episódio da Inconfidência Mineira, Meirelles também faz uma crítica implícita às formas de opressão que persistem. Ela nos faz refletir sobre como os ideais de justiça que estavam no centro da Inconfidência ainda são relevantes para a nossa compreensão do Brasil atual. Certamente, a partir da narrativa de Romanceiro da Inconfidência, são visíveis as fortes críticas que Meirelles transmite, não se limitando somente a falar de justiça, mas também do sofrimento e da busca da liberdade do povo mineiro. Cecília também traz uma imagem de vilã à coroa portuguesa, demonstrando suas altas taxas de impostos e sua crueldade com os cidadãos mineiros. Isso traz uma grande reflexão sobre como o povo não era livre e se já alcançamos a liberdade desejada pelo antigo povo mineiro, nos fazendo questionar se realmente somos livres. Apesar de tudo, Cecília aborda como um tema central nessa obra a morte, representando ela também como uma forma de liberdade, se libertando deste mundo em que vivemos, para enfim alcançarmos a paz na morte, livre de qualquer tipo de crueldade. Concordo, porém, ela também realça a ideia de se sacrificar para alcançar a liberdade de todo o povo, não somente de si próprio, mas também dos que estão à sua volta, pois esse é um bem que deve ser alcançado coletivamente. Afinal, somente assim podemos alcançar uma verdadeira liberdade.
Contudo, O Romanceiro da Inconfidência é um livro extremamente inovador, causando um grande impacto na literatura brasileira. Isso tudo se dá conta por conta de suas críticas, mensagens, linguagem poética, musicalidade e seu tema histórico, além de todos os outros aspectos que fazem esse livro se destacar muito ao se comparar a outros livros. Cecília Meirelles inovou a literatura brasileira e também ganhou vários prêmios com esse livro. Isso tudo ocorreu grande parte por apresentar inovações por meio da escrita e dos motivos descritos por você, ampliando o modo de leitura normal para uma leitura diferente, aprimorando a poesia para temas históricos e reflexivos ao nível dificilmente visto. E com isso, finalizamos este episódio do podcast Ecos da Inconfidência. Muito obrigado a todos os ouvintes e nos despedimos aqui. Muito obrigado pela atenção e até mais.